Olá, queridos. Chegou o momento de nós estudarmos mais um pouco da Bíblia. Nosso tema de hoje fala sobre o dom de profecias, ou sobre profetas. Qual a importância deste tema? Lembrando, queridos, que algumas perguntas nós não respondemos neste vídeo. Por isso que nós temos o nosso formulário para você aprender um pouquinho mais aí, né? Então, queridos, esse vídeo é um vídeo introdutório e vamos para o nosso tema de hoje. Antes do pecado, queridos, Deus falava com o homem face a face. Na viração do dia, conforme Gênesis diz, o próprio Deus ia até o Éden e ali conversava com Adão e Eva face a face. Mas, por causa do pecado, após o pecado, Deus começou a falar através do dom de profecia, através de profetas, através de alguns homens escolhidos para levarem a mensagem de Deus. A Bíblia ela foi escrita por meio de profetas. Profetas é aquele que tem uma mensagem de alguém para alguém. No caso, profetas bíblicos, eles têm uma mensagem de Deus para o povo. Profeta não significa apenas aquele que traz revelações, mas também profeta é aquele que fala sobre alguém ou de alguém. No nosso caso aqui, profeta bíblico é alguém que fala sobre Deus ou de Deus, tá bom, queridos? E aí nós vamos para a questão da Bíblia ser uma invenção humana. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que não teria como uma mente finita inventar algo tão grandioso como uma mensagem do pecado e da redenção. De Gênesis e Apocalipse, nós podemos ter a certeza de que a Bíblia ela não foi produzida por elucidação humana ou por vontade de algum homem, mas sim ela foi inspirada pelo próprio Deus através do Espírito Santo, através do próprio Deus Espírito Santo. Queridos, entenda uma coisa, profecia é, na verdade, algo que vem de Deus, não necessariamente algo que é uma escolha humana. Deus ele se revela através de sonhos e visões. Alguns profetas no Antigo Testamento ele falava e eles ouviam, mas não viam. Mas a principal maneira que Deus se revela é através de sonhos e visões. A Bíblia também fala que Deus se revela através da natureza. Mas hoje nós temos a maior revelação através da Bíblia, e uma das revelações principais de Cristo foi através de seu Filho, próprio Jesus Cristo. Queridos, Números capítulo 12, verso 6, nos dá esta informação de que Deus fala através de sonhos e visões. Diz assim, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Essas são as maneiras que Deus utiliza para falar a sua mensagem através dos profetas. O Espírito Santo é quem escolhe os seus profetas. Quem determina não são homens, e muito menos líderes religiosos. Mas quem escolhe quem vai ser profeta ou não é o próprio Deus, ou seja, o Espírito Santo. Lembrando que no Antigo Testamento e até no Novo Testamento haviam profetas homens e profetas mulheres, ou profetisas, se você quiser usar este termo. Efésios capítulo 4, verso 1 a 13, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem concedeu? O Espírito Santo. O dom de profecia não vem apenas por uma beleza ou por interesse. O dom de profecia vem porque o Espírito Santo escolhe. E por que se recebe dons, não somente de profecia, mas qualquer outro dom? O restante do texto de Efésios 4, verso 11 a 13, diz que é para o aperfeiçoamento dos santos e para o serviço de Deus e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Perceba que Deus, por meio dos dons espirituais, ele busca advertir e moldar o caráter do seu povo. Então, qualquer dom que Deus conceda, seja de pregar, cantar, de profetizar, ou até mesmo o dom de línguas, não deve ser para exaltação da pessoa. Olha, eu tenho este dom, eu sou melhor do que você, ou meu dom é melhor do que o seu. Não. O propósito que Deus nos concede dons é para que nós possamos edificar a igreja, para que nós possamos ajudar as pessoas a terem um caráter conforme a vontade de Deus. Continuando aqui, queridos. No tempo do fim, Deus revela que haverá a necessidade do dom de profecia. De onde você tirou isso, pastor? Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Nós já falamos sobre mandamentos em estudos anteriores, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho de Jesus. Perceba que o dragão está irado com quem guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O próprio livro de Apocalipse responde. Apocalipse, capítulo 19, o verso 10, diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Perceba então que Satanás, conforme este texto aqui, está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, ou seja, tem um profeta em meio ao seu tempo. Então, queridos, com isso nós podemos entender que o dom de profecia deve ser esperado para o fim dos tempos. A profecia não acabou com os profetas bíblicos. Bíblia é somente o que nós temos escrito. Agora, o dom de profecia, Deus ainda pode conceder a outros, tanto que ele mesmo fala em Apocalipse 12 e 19, que o povo de Deus, no tempo do fim, eles guardariam os mandamentos de Deus e teriam um espírito de profecia. Lembre-se, queridos, nós não podemos apagar o espírito, não devemos desprezar as profecias, mas sim julgar todas as coisas e reter o que é bom. Até Provérbios diz que se o povo não houvesse profecia, o povo se corromperia. Para que é necessário então, pastor, a profecia neste tempo do fim? Daqui a pouco a gente vai responder. Mas antes, eu quero dar para você algumas provas de um verdadeiro profeta. Os textos estão aí, você pode pausar o vídeo aí depois e ler um a um, né? Eu vou falar aqui as provas espirituais e as provas físicas, demonstrando como nós podemos saber hoje se quem diz que é profeta, se ele realmente é um profeta ou se na verdade ele está querendo inventar tudo isso. Provas espirituais. Os textos estão aí, eu vou ler apenas o contexto ou, na verdade, a ideia, tá bom? Número 1. Fala de acordo com a palavra de Deus. Um profeta que fala qualquer coisa fora do que está na Bíblia, ele é errado. Um exemplo. Um profeta que fala que nós podemos ter mais do que 2, 3 mulheres, ele está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que deve haver um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Qualquer que ensina outra coisa diferente disso, não está de acordo com a palavra de Deus, então é um profeta aí, no mínimo, duvidoso. Segundo, suas advertências se cumprem. Isso são chamadas as profecias condicionais. O que é profecia de condicional, pastor? É aquela profecia que tem uma condição. Por exemplo, há uma condição para você estar no céu. Qual é a condição? Aceitar a Jesus. Se você não aceitar a Jesus, e nem eu, não estaremos no céu. Mas tem as profecias incondicionais. Essas não dependem de nada. Por exemplo, Jesus vai voltar. E Jesus não depende de você estar pronto ou não. Ele vai voltar e pronto. É uma profecia incondicional. Mas as profecias do profeta, elas devem se cumprir, claro, se não for uma profecia condicional. Terceiro ponto, mostra a verdade de Deus às pessoas. Ou seja, um profeta ele tem que mostrar a verdade de Deus, não a verdade dele ou, de repente, de quem ele defende. Quarto ponto, um profeta verdadeiro, ele tem que estimular a obediência aos 10 mandamentos, pois quem será perseguido é aquele que guarda os mandamentos e que tem o espírito de profecia. Quinto ponto, suas obras ou sua obra sempre dá bons frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Ou aquele dito popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Na verdade, queridos, se um profeta ele tem um discurso bonito, mas uma vida toda errada, é sinal que ele não está dando um bom fruto, não. E muito menos um bom testemunho. Sexto ponto, confessa que Cristo virá em carne. O profeta verdadeiro ele tem que confessar que Cristo virá em carne, pois é isso que a Bíblia diz. Os anjos, em Atos capítulo 1, verso 11, diz, varões galileus, da mesma maneira que vocês o viram subir, ele também retornará. Ponto 7, prepara o povo para encontrar com o Senhor. Perceba que o profeta ele não prepara o povo para adorá-lo, mas prepara o povo para a vinda do Senhor. Algumas provas físicas, e a maior delas está atrelada ao profeta Daniel, quando estava em visão ou em sonho. Então, o profeta verdadeiro, ele perde suas forças naturais enquanto é em visão, mas ele recebe uma força sobrenatural, porque o Espírito de Deus habita nele. Terceiro ponto,
mantém os olhos abertos. Quarto ponto, não respira. Quinto ponto, ele fala ou de repente apresenta uma mensagem, mas sem respirar. Sexto, a língua dele é controlada pelo Senhor. De repente ele quer falar uma coisa, mas Deus faz com que ele fale outra. E sétimo, não tem consciência daquilo que o cerca. Então perceba que tem um texto de Paulo que diz assim, subir ao terceiro céu, não sei se em corpo, não sei se em espírito. Ele não conseguia expressar o que havia acontecido com ele. Porque, queridos, um profeta em visão, ele não tem consciência do que o cerca, porque ele está conectado diretamente a Deus. Essas são algumas provas para você saber se o profeta é verdadeiro ou falso, principalmente no tempo do fim, quando nós teremos que saber quem é o profeta de Deus de verdade. E aí, queridos, na Igreja Adventista nós cremos que Ellen White ela cumpre esses requisitos e que ela é uma profeta, ela é uma profetisa para o tempo do fim, que ela é o Espírito de profecia prometido. Por quê? Porque ela não puxa a autoridade para si, mas o propósito dela sempre é exaltar a Bíblia. Olha esse texto dela, que ela fala bem assim, toma a Bíblia tal como ela é. Perceba que ela exalta a Bíblia como é. Ela não diz que a Bíblia precisa de uma melhoria, não. Como a palavra inspirada, está falando conforme a própria Bíblia. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenha em criticar a Bíblia. Perceba que ela não está com o propósito de criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Olha que interessante. Ela exalta a Bíblia. Ela não diz que os escritos dela são mais importantes e que nós devemos adorá-la. Não, ela diz que nós devemos olhar para a Bíblia. E isso é o que um profeta deve fazer. Queridos, lembre-se que Deus ainda tem muito a ensinar a seus filhos. Eu quero contar para você uma história rapidinha. Ela é a Bíblia. Está no livro de Atos. Então você pode abrir a tua Bíblia aí. Eu não vou ler a história, mas eu quero que você saiba qual é o texto certinho em que ela está, tá bom? Atos, o capítulo 8, do versículo 26 em diante até o versículo 40. Eu não vou ler todo, eu vou contar somente a história. Havia um homem, um etíope eunuco, um etíope da Etiópia, eunuco. Ele estava em sua carruagem, estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo. O Espírito Santo envia Filipe para lá, Filipe se achega, pergunta, entende o que tu está lendo? O eunuco diz sim. Não tem ninguém que me explique. Filipe sobe até a carruagem, explica para o eunuco aceita Jesus, é batizado, vai embora, Filipe continua a sua missão. Esse é um resumo. Por que eu escolhi esta mensagem? Porque, queridos, a Bíblia é suficiente para a minha e a sua salvação. Mas, às vezes, nós lemos a Bíblia e não a entendemos. É necessário que alguém a explique. É exatamente por isso que eu acredito que Deus inspirou Ellen White para ser a profeta ou a profetisa do tempo do fim. Porque ela me ajuda a compreender a Bíblia. Eu não tomo ela, não levo ela no lugar da Bíblia. Mas eu leio os escritos de Ellen White tendo a ideia de que ela vai me ajudar a compreender a Bíblia. É como se fosse um Filipe na minha carruagem. Queridos, Deus ainda tem muito a revelar aos seus filhos. E Ele revela através da Bíblia. Mas se você não entende, Deus já preparou o dom de profecia para o tempo do fim, para que você não fique, mas permaneça firme no temor do Senhor. Lembre-se que o nosso próximo tema, nosso próximo estudo, ele fala sobre fidelidade. Qual é verdadeiramente o plano de Deus para a nossa fidelidade? É como é apresentado por aí, dê tudo para Deus dar mais? Ou Deus realmente tem um propósito e um princípio? Nós vamos ver no nosso próximo estudo e eu aguardo você. Até mais, tchau, tchau.